Hopolgar estim ho tesouros humon, ekei caen cardia humon estai. Fique até o final e aprenda a guardar o seu coração. A paz do Senhor Jesus, aqui é o Pastor Caleb e eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. Lucas, no capítulo de número 12, no verso de número 34, diz: aonde estiver o vosso tesouro, estará ali também o seu coração. Antes de nós analisarmos propriamente esse texto, eu quero convidar você a ir no contexto direto desse texto. No capítulo 11 de Lucas, no verso de número 37, Jesus é convidado a jantar na casa de um fariseu. E ali acontece algo que Jesus não tinha o costume e a tradição dos fariseus de, antes de se alimentar, lavar as mãos ou o corpo. Então ele fica escandalizado e Jesus aproveita para trazer uma repreensão para eles, de que eles estavam mais preocupados com as coisas exteriores do que as questões interiores. E de que isso não só se aplicava na forma de comer dos fariseus, mas na forma de se relacionar com as coisas de Deus. Antes eles estavam mais preocupados na sua aparência externa diante das pessoas do que realmente as questões como Deus o enxergava por dentro nas suas ações. Então Jesus começa ali a repreendê-los e a chegar a um ponto de chamá-los de sepulcros caiados por conta disso. Porque a sua beleza externa estava aparentemente boa, mas por dentro estava podre. E ali começa-se uma certa intriga entre eles e Jesus começa a mostrar cada vez mais com intensidade o pecado que eles não queriam ver. Que eles queriam mostrar um tipo de espiritualidade externa, a qual internamente era uma mentira. E então Jesus começa a repreendê-los de uma tal forma que isso começa a se tornar um grande alvoroço. E eles tentam fazer ali uma trama contra a pessoa de Jesus, para que Jesus fosse pego num tropeço das suas palavras. Só que é uma coisa que Jesus não faria de forma alguma, porque Jesus era alguém totalmente equilibrado. Então no capítulo 12, o que acontece ali é que Jesus aproveita esse momento para trazer uma lição para os seus discípulos. A lição era que eles tomassem cuidado com essa questão dos fariseus. Quais questões? De priorizar o externo ao invés do interno. Porque Deus está mais preocupado não com aquilo que nós mostramos ser, mas aquilo que nós realmente somos. Então Jesus mostrar para eles aquilo que eles deveriam realmente se preocupar com prioridade. E a prioridade era ter o temor ao Senhor e não aos homens, ter o cuidado com as coisas do Senhor, ter a prioridade no Senhor e depositar toda a sua confiança e cuidado e segurança no Senhor. E não nos homens, porque os discípulos ficaram temorizados porque Jesus estava mexendo com pessoas ali que eram poderosas, entre aspas, em poder talvez mandar matar Jesus por conta do poder que eles tinham em relação à sua influência no Império Romano. E então Jesus fala assim: não tenha temor desses homens, tenha temor não daqueles que podem matar o seu corpo, mas daqueles que podem, depois de matar o seu corpo, ainda lançar o teu corpo no inferno. Então Jesus começa a trazer essa reflexão para eles até o versículo de número 12 do capítulo 12. E depois disso, um oportunista da situação em que Jesus falava sobre desapego às coisas materiais, às questões externas da vida, que não são propriamente a prioridade, ele pega e fala assim: Senhor, fale para o meu irmão que ele reparta a herança comigo. Então, de uma forma de tentar camuflar a sua avareza, ele tentava expor a avareza do seu irmão, impedir que Jesus fosse o juiz. Jesus vira para ele e fala assim: por acaso, quem me colocou juiz entre você e seu irmão? A avareza é um pecado. E Jesus conta uma parábola muito interessante. Jesus começa a ilustrar o que acabava de falar para os seus discípulos através dessa parábola, dizendo que certo homem que tinha uma grande colheita e grandes frutos na sua fazenda, ele olhou para aquilo e falou assim: vou derrubar essa casa menor, esse meu celeiro, vou fazer um outro celeiro muito maior e vou depositar tudo aquilo que vier de fruto, e ali vou dizer para minha alma: descansa em paz, aproveita do fruto do seu trabalho, porque você tem tudo que você precisa, você está agora confortado. E então Jesus vira para ele e fala assim: mas esse homem é um louco, porque direi a ele: louco, louco, e se hoje pedirei a tua alma, para quem ficará todo esse depósito, toda essa arrecadação que você fez? Para quem que vai ficar? Então Jesus começa ali no versículo 22 em diante, falando para os seus discípulos: de que vale você ganhar o sustento e perder a vida? A vida é mais importante do que o sustento. Em outras palavras, que adianta você entregar a sua vida para você adquirir alimento, se o alimento é para a vida? Não é mais importante o corpo do que o alimento? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, o argumento dele é de prioridade, é o seguinte: que adianta você com um carro com um tanque vazio e você sem dinheiro ir no posto e falar: ó, eu te entrego meu carro a troco de combustível? Não adianta. É insensato pensar dessa forma. Mais vale o carro do que o combustível.
Então Jesus está dizendo dessa forma: que adianta vocês entregarem o vosso corpo, a vossa vida pelo alimento e vocês perderem o corpo por causa disso? De que vale você ganhar um mundo e você perder a sua alma? As prioridades erradas fazem que haja percas. Aquilo que nós devemos priorizar, a partir do versículo 22, falando a respeito do reino de Deus. E depois disso, ele termina com o texto que nós lemos do versículo 34: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. A primeira coisa que nós precisamos entender é a palavra tesouros. Hopolgarestin ho tesouros umon, ekei kaen cardia umon estai. A palavra tesouro não tem só uma conotação de uma riqueza, de um objeto valioso. Mas aqui, a palavra tesouro, ela tem um significado de não apenas objetos preciosos, mas sim de um depósito onde se coloca os materiais preciosos. Os reis e os nobres da época tinham um lugar chamado tesouro, que era uma espécie de cofre, onde eles depositavam as coisas preciosas. Então a conotação da palavra é justamente não só uma riqueza, não só uma posse, mas também, ou principalmente, um depósito, um cofre onde se guardava essas posses. E a questão aqui é que o texto diz bem claro que onde nós colocamos aquilo que é valioso para nós, onde nós depositamos aquilo que é valioso para nós, automaticamente o nosso coração vai junto. Dizendo aí então que onde nós colocamos aquilo que é precioso para nós estamos colocando automaticamente o nosso coração. Em outras palavras, o nosso coração se apega às coisas que são valiosas para nós. Nosso coração ele é apegado da forma que quando você lança, ele vai junto. E o que é interessante para nós é que a palavra tesouro não é só conotada na forma morfológica aqui como um lugar onde você coloca o seu depósito de bens preciosos, mas também tem uma conotação no contexto da sintaxe desse texto, que é uma ideia de investimento. Como por exemplo nós podemos ver na parábola, aquele que investiu em coisas materiais, ou os fariseus que investiam na aparência, ou pessoas que investiam em coisas que a traça e a ferrugem podia corroer. O que estava acontecendo com eles era um investimento. Jesus está dizendo assim: o seu coração está ligado naquilo que você investe. Porque o texto pode ser traduzido assim também: porque onde estiver o investimento daquilo que lhe é precioso, estará ali também o seu coração. A gente pode entender que é uma palavra que tem relação com aquilo que você emprega esperando um retorno daquilo. Quando nós vamos para o mercado financeiro, por exemplo, quanto mais você coloca os seus aportes, você aporta seu dinheiro, mais você está colocando o seu dinheiro no lugar onde você confia. Ou seja, quando você compra ações de uma empresa, o que você está fazendo é você está olhando para aquela empresa, analisando aquela empresa, e você está dizendo assim: vou colocar aquilo que é precioso para mim, vou colocar no cofre dessa empresa, porque eu confio que ela vai prosperar. Confio que vai me dar retorno. Então é um ato também de investimento, é um ato também de confiança. Se você investe em coisas banais, seu coração vai estar apoiado em coisas banais. Se você investe em coisas espirituais, o seu coração vai estar pautado em coisas espirituais. Porque o coração, ele é apegado às coisas que para nós são valiosas e investidas. Então a ideia é assim: quando nós colocamos a nossa prioridade no lugar errado, isso gera uma ordem errada. Temos uma desordem. Quando nós temos uma desordem, a desordem causa perdição ou perca. E se nosso coração ele está pautado na prioridade errada, que vai gerar uma ordem errada, que vai trazer uma desordem e uma perdição, nós estamos de fato perdendo o nosso coração, perdendo os nossos investimentos. A pergunta que eu faço para você é: você gostaria de perder tudo aquilo que você investiu? Ou perder a coisa mais valiosa que seria o seu coração? E a ideia é justamente essa que Jesus tem. Ele não quer que nós percamos o nosso coração, como muitas pessoas estavam fazendo, colocando em ordem errada as suas finanças, colocando em ordem errada a sua vida espiritual, porque estavam colocando nas coisas materiais que a ferrugem, a traça e o ladrão podem minar e roubar. E Jesus está dizendo: juntai tesouro onde essas coisas não vão acontecer. Invista naquilo que o seu coração vai estar pautado e ele não vai ser perdido. Isso é uma coisa muito interessante. E Jesus preparou para nós 4 aplicações que são importantíssimas para aqueles que não querem perder o coração. Primeiro, cuidado com a hipocrisia. Porque a hipocrisia é justamente essa ideia de valorizar mais o exterior do que o interior. Valorizar mais aquilo que aparece do que aquilo que não aparece. E Jesus está recriminando
justamente aqueles que não estavam levando a sério a ideia de que Jesus leva em conta o que você tem dentro do que você mostra por fora. A segunda coisa, tem as prioridades certas. As prioridades certas são justamente você investir naquilo que realmente dá retorno, naquilo que realmente é certo, naquilo que realmente é seguro, naquilo que realmente não pode ser perdido. Essa é a ideia de você colocar sua segurança do seu coração naquilo que ele não vai ser levado à perdição. A terceira aplicação que Jesus faz, ela é resumida nos passos práticos, que é invista onde você quer que o seu coração esteja. Ou seja, primeira coisa, letra A, reconheça o seu mau investimento. Reconheça onde você está investindo, porque quanto mais você investe, maior retorno você tem e maior risco também você tem. Se você investe em coisas que têm muito risco, como as coisas materiais passam e logo se desaparecem como um vapor, então você tem um sério risco. Então reconheça os seus maus investimentos. Segundo passo, B, deixe de investir naquilo que é perdição. Deixe de investir naquilo que não está lhe agregando, lhe trazendo um retorno permanente e eterno. Letra C, invista no que é bom. Invista naquilo que não é passageiro, naquilo que é eterno. Letra D, esteja sempre pronto e consciente de onde você está investindo para recomeçar esse processo novamente. De reconhecer, deixar de fazer, investir no que é bom e sempre estar consciente. E a quarta aplicação é confie em Deus. Invista nas coisas de Deus e deixa que Ele supra as suas necessidades naquilo que Ele tem. Porque Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Ele está dizendo é, invista em coisas permanentes e as coisas passageiras eu cuido. O que Jesus está trazendo para nós, meus irmãos, é que a nossa vida de investimento deve ser pautada naquilo que nós queremos que o nosso coração esteja. Nós podemos direcionar nosso coração quando nós colocamos a nossa validade, as coisas valiosas, nós depositamos nos cofres daquilo que a gente quer ter a nossa vida pautada. Se você quer ter a sua vida pautada nas coisas terrenas, você vai ver percas e prejuízos. Agora, se você quer ter a sua vida pautada nas coisas eternas e imutáveis de Deus, então você estará ganhando vida e vida com abundância. O que nós precisamos aprender é, se pastor, eu não consigo ter e viver de coração uma vida de oração e devocional ao Senhor, invista naquilo. Invista nisso que você quer que o seu coração esteja. Pastor, eu não consigo ter meu coração na igreja. Invista nessas coisas que você quer que o seu coração esteja. E isso haverá retorno para a sua vida. Mas você não pode deixar que as coisas materiais dessa terra e a falta de prioridade que faz com que o seu coração se perca, venha entrar na sua vida e trazer o prejuízo da perdição para você. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa investir nas coisas eternas. Paz e bênção.